Retornamos com o Fluminense em debate, agora no segundo bloco. Marcelo Vieira, pergunta, mais uma pergunta sobre esse assunto, que está muito apimentado. Algum candidato à presidência do Fluminense vai ter coragem de não querer o patrocínio da Unimed? O problema é que a Unimed hoje é praticamente cabo eleitoral, né? O Peter Sinsen, o grande triunfo, a grande argumentação para se votar no Peter Sinsen também foi a presença da Unimed apoiando. Então, eu realmente acredito que sempre que aquele que estiver sendo apoiado pela Unimed vai ter a vantagem na urna do Fluminense, porque pelo menos o time hoje está ganhando e o torcedor do Fluminense, o sócio do Fluminense, ele tem muito medo, porque o passado recente ainda está muito vivo nas memórias, que foi a terceira divisão, a segunda divisão. Então, como hoje a gente tem situações até conflitantes dentro do Fluminense, mas o Fluminense consegue resultados esportivos dentro de campo, então eu acredito que vai se manter essa situação, sim. Eu quero fazer uma controvérsia. Não sei se o Fluminense está ganhando tanto, não. O Fluminense tem disputado final de turno no campeonato estadual, por exemplo? Dória, campeonato estadual não, mas vamos recordar. Eu e o Paulo, a gente vira e mexe, a gente conversa sobre essa questão do Fluminense, do desempenho recente. Em 6 anos foram 5 competições sul-americanas disputadas em sequência. O desempenho no campeonato estadual realmente vem sendo pífio e tem que se analisar todos os pormenores desse desempenho. Inclusive a questão das federações, porque também sempre arbitragem, Marcelo de Lima Henrique, esse pessoal aí que a gente está cansado de ver, essas figurinhas marcadas. Mas, enfim, eu acredito que fomos vice-campeões da Libertadores, vice-campeões da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, então tem melhorado nos últimos anos. Isso aí eu acredito que esteja fora de maior cogitação. Paulo Ando, devemos desistir dos campeonatos estaduais e nos tornarmos um time internacional, mirando sempre Campeonato Brasileiro que nos leva a Libertadores ou Copa Sul-Americana que nos leva a Libertadores? O Fluminense forjou os alicerces do futebol brasileiro. Ele tem que entrar em todas as competições para disputar e ser campeão ou tentar ser campeão. Não significa que vai conseguir sempre, mas tentar ele tem obrigação. E eu, como torcedor, eu não abro mão do campeonato estadual de forma alguma. É no campeonato estadual onde nós temos o confronto direto com os nossos maiores rivais, onde a nossa história é posta à prova, porque o Fluminense foi o grande arite do futebol estadual do Rio de Janeiro em mais de um século, né? Aliás, a meu ver, ainda continua. Então, de forma alguma, eu abro mão dos campeonatos estaduais. Eu acho que é possível ser internacional sim, mas também disputar o estadual para ser campeão. E a sua observação foi muito pertinente. Nos últimos anos, assim como a gente tem conseguido excelentes resultados em termos nacionais e internacionais, né, no âmbito sul-americano, a gente tem deixado muito a desejar no estadual e precisa recuperar isso. Então você não está de acordo com a diretoria que promete escalar um time reserva nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual de 2012? Eu reitero a minha posição. O Fluminense tem que entrar em todas as competições com possibilidade de disputar o título. E eu não vejo, assim, embora a gente tenha tido uma campanha muito boa, a gente tem um elenco forte que precisa de peças de reposição, eu não vejo no time do Fluminense, no time reserva, a força necessária para ser um campeão carioca. Pode até acontecer, mas nesse aspecto eu considero um equívoco. Se fosse o caso, hipoteticamente falando, se eu sou o presidente ou o vice-presidente de futebol ou dirigente, o Fluminense está para ganhar. E o que é preciso ganhar? Tem que ter mais jogadores, tem que ter um elenco mais forte. Reforce esse elenco. Agora, a hegemonia estadual, para mim, é um paradigma intocável, que tinha que ser respeitado e estimulado sempre. Hegemonia essa que foi perdida nas duas últimas administrações. Porque nós estávamos sempre à frente do Flamengo, nascemos na frente do Flamengo, continuamos na frente do Flamengo e perdemos essa hegemonia. Nós temos um processo longo em relação a isso, né, Dória? A hegemonia recente do Flamengo deve-se muito ao grande número de vitórias que ele conseguiu contra os outros grandes rivais no estado e na cidade, né, que são times da cidade, e deveu-se a nossa escassez carioca, né? A gente pensa, a gente conta nos dedos, 85, 95, 2002 e 2005. Para 26 anos é muito pouco. O Fluminense era um time
que, se muito, a cada 2 ou 3 anos ele tinha um estadual. E ultimamente. O presidente era campeão. Exatamente, até os mais inacreditáveis conseguiram essa façanha. Então, enfim, claro que as nossas baterias têm que ser voltadas para o continente, sim. É hora do Fluminense ser respeitado internacionalmente como merece, mas eu acho que essa outra parte não devia ser descartada. A gente também deveria focar no estadual. Vieira, devemos focar no estadual, desgastando alguns jogadores, já que a gente não tem esse elenco ao qual o Paulo se referiu que deveríamos ter, ou dirigir nossas baterias para a Libertadores? Eu sou a favor dessa política de 2 times que o Abel principalmente está querendo implementar, mas ao mesmo tempo eu ressalto o meu temor. Eu fico com medo justamente do Abel querer jogar com 2 times, e aí é óbvio que no campeonato estadual, jogando contra equipes de menor expressão, eu acredito que o time B do Fluminense bota o time principal na Libertadores para jogar e depois bota os titulares para disputar os clássicos e as semifinais. Eu acredito que o time B tem condição de classificar para a semifinal. Mas como eu vinha falando, o meu medo é alguns jogadores do time B virem se destacando e com isso o Abel perdeu o que é o time ideal. Qual é o time principal? A gente vê isso acontecer, inclusive os times do Sul têm muito esse hábito de colocar times B para poder disputarem seus campeonatos regionais e após, para a Libertadores, colocar o time principal. Só que quando é o time principal na Libertadores, às vezes não se sabe qual é o time principal. Essa é a preocupação, é você perder a identidade de um time. Tirando isso, eu sou completamente a favor. Eu acho que tem que priorizar a Libertadores, até porque o campeonato estadual não destrói ano de ninguém. Libertadores destrói. Só que o torcedor comum reclama muito, principalmente comigo, que a gente não consegue mais ganhar os clássicos estaduais. Uma oportunidade ímpar é exatamente no campeonato estadual. A gente entra com o time reserva, toma uma goleada e aí pronto. O que acontece? Mandam o técnico embora. Aí é que é a fórmula mágica, porque a gente não ganha o Carioca e fica mal na Libertadores. Já imagina essa cena? Por isso que eu sou defensor que nos clássicos entre o time que é o principal. Não dá para você prescindir de um clássico, porque o clássico você pode estar jogando com o time de juniores, que vai ser às vezes o jogo mais importante do ano. Mas se esse clássico não vale nada? Foi uma rodada intermediária e o Fluminense precisar ganhar na Libertadores no jogo seguinte, por exemplo. Você lembra do 4x0? 4x0 ou 4x1, não lembro exatamente qual foi o placar exato, que o Fluminense fez com o Creu do Thiago Neves no Flamengo? Sim. Aquele jogo não valia nada. Aquele jogo já tinha definido o campeonato. Então o clássico por si só já vale muito. Tanto é que a torcida do Flamengo sente o seu remorso até hoje daqueles 4 gols do Thiago Neves. Naquele jogo, o Flamengo só jogava com 2 jogadores do seu time titular. Ninguém lembra disso, só lembra da goleada do Tricolor. Então, tá aí a minha resposta para você. Um outro assunto muito em voga, começou a circular ontem, o homem mais rico do Brasil, não vou dizer o nome dele, todo mundo aqui já sabe, não vou ficar dando cartaz para ele, até porque ele é botafoguense, se propôs a arrendar o Maracanã para transformá-lo numa arena esportiva. Paulo Andel, o que você pensa sobre isso? Arena esportiva ou arena de futebol? Arena esportiva, multiuso. Ou seja, o que eu, na minha modesta opinião, entendi disto é que teremos semifinais e finais no Maracanã e os outros jogos serão no Engenhão. Bom, mas se tratando de multiuso, pode acontecer o quê? A final de uma grande competição de vôlei pode embargar um grande jogo no Maracanã? Ou de basquete? É isso? Não acho que embargaria um grande jogo. Sim, mas jogos intermediários, sim. Que não valesse nada, se tiver lá o UFC número 429, ele bota lá 16 pessoas para lutar e o jogo é para o Engenhão. Bom, eu fui criado dentro do Maracanã, né? Eu frequentei o Maracanã por 30 anos. O Maracanã é lugar de futebol. Até ocasionalmente eu tive a oportunidade de assistir shows maravilhosos lá, Paul McCartney, Rock in Rio, enfim. Agora, o Maracanã é lugar de futebol. Aí a gente entraria numa outra seara, também numa outra questão. Né? O Fluminense precisa ter seu estádio, isso é fundamental. Agora, o Maracanã é imprescindível para o futebol brasileiro e carioca. Eu não vejo com bons olhos essa possibilidade do Maracanã ser opção alternativa e ocasional para campeonatos. Você acha que isso vai acontecer? Olha, eu espero que não, Dória. Mas, se você me perguntasse há 5 anos se eu ia passar perto da minha querida e amada UERJ do Maracanã e ver o Maracanã desabado, eu acho que eu riria e você também. E hoje, quando eu passo lá, é essa cena que eu vejo.
Eu sinceramente, se o objetivo for esse, como você descreve, eu espero sinceramente que essa parceria não se consolide. Eu quero voltar ainda ao Maracanã, acho que eu ainda sou relativamente jovem para voltar a ver jogos do Maracanã, muitos jogos, e eu quero ver jogos de futebol lá, como eu sempre vi. A pergunta para você é a mesma, Marcelo, só que eu vou colocar alguns dados. Cogita-se que esse milionário estaria já gerindo a carreira de nada mais nada menos que Roger Federer, o homem milionário do tênis, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e nada mais nada menos que Gisele Bündchen. Você acha que ele vai conseguir gerir o Maracanã? Se de repente ele está gerindo até você e você não sabe. Não, a mim nenhuma chance. Nenhuma chance. Não, olha, tem certeza, porque quando você falou Maracanã, eu imagino que seja todo o complexo do Maracanã. Então envolve o Maracanãzinho, e nunca um jogo de vôlei, o jogo de vôlei acontecia e o grande jogo do futebol no Maracanã também acontecia. Eu não consigo. Só uma partezinha, Marcelo. Não, eu fiz esse comentário, evidentemente, antes que algum lunático dizia, Paulo, não entende nada de futebol, vai ter jogo de vôlei lá. Gente, já teve jogo de vôlei no Maracanã. A seleção brasileira de vôlei já atuou no Maracanã, inclusive debaixo de chuva. Então, quando houve a referência específica ao estádio, é claro que eu imagino também que seja um complexo, mas nada, por exemplo, se a seleção brasileira de vôlei, que tem N títulos, ela ganha mais uns 4 campeonatos mundiais e faz um super torneio, quem garante que esse torneio vai ser no Maracanã? O Maracanã um dia já lotou para ver Brasil e a antiga União Soviética jogando vôlei embaixo da chuva. O Validório estava lá e tem ingresso até hoje, gente. Um jogo impensável de acontecer, aconteceu exatamente no Maracanã, como o Paulo falou, debaixo de chuva, todo mundo lá passando um rodinho, secava, sacava, fazia o ponto, molhava de novo, secava de novo. O jogo era para ter 1h30, 2 horas, teve quase 4 horas no jogo. E tinha vantagem. Olha, eu realmente não consigo acreditar, até pela força que esses esportes têm no Brasil. O Brasil já ganhou tudo que poderia ganhar no vôlei, e o vôlei ainda é uma força bem menor se comparado ao futebol. Marcelo, sem querer cortar, o UFC teve agora um evento do Brasil para 15 mil pessoas. Por que não pode ter um para 70 mil? Não, o UFC eu até já acredito mais, mas o UFC é aquilo, ele acontece no horário de madrugada, tudo bem, realmente de sábado para domingo não teria tempo para você montar um jogo. Mas não vejo problema de acontecer também de sexta para sábado o UFC edição no Brasil, fechado no Maracanã, e no final de semana no domingo abrir o jogo, abrir para jogo. Eu não consigo, eu realmente sou muito incrédulo a essa alternativa. Fico tristíssimo de ver o que fizeram com o Maracanã, porque a gente fala de Maracanã como se o Maracanã ainda existisse. Coisa que ele não existe mais. Eu não sei o que a gente vai encontrar. Espero que tenha alguma semelhança, porque pelo que eu vi vai ter sua fachada. Mas enfim, eu realmente não acredito nessa hipótese, não levo a sério, porque se você está trazendo é porque se deve levar a sério. Mas eu não acredito. Só para a gente poder abrir o terceiro bloco daqui a pouquinho, vou fazer uma perguntinha rápida aqui. Qual o pior jogador do Fluminense em 2011, na sua opinião, Marcelo Vieira? Pergunta difícil, passa para o Paulo de primeiro. Paulo Honda, pior jogador do Fluminense em 2011? Souza. Compartilho da ideia do Paulo, para mim também foi o Souza. Araújo porque todo mundo tinha uma grande expectativa em cima dele e ele não correspondeu, nem jogou direito. Então é o Araújo, embora seja um ótimo cidadão. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco e aí aparecerá nosso nobre colega Léo Prazeres, que dará seus pitacos sobre a escalação ideal do Fluminense em 2012 e o que o Fluminense não fez em 2011 e quem foram os piores jogadores do nosso clube.